Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e hoje nós vamos trabalhar com este tema aqui, a crise econômica de 1929, uma das mais graves crises do sistema capitalista. Vem com a gente. Bom, então a gente vai começar agora a nossa aula e já vamos começar respondendo a pergunta: o que foi a crise de 1929? A crise de 1929 foi uma coisa tão catastrófica, tão cataclismática que é difícil explicar. Eu tentei reduzir o texto, mas não teve jeito. Então vamos lá. O que foi a crise de 1929? A crise de 1929 teve início com a quebra, o crack da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro daquele mesmo ano, 1929. Seu principal efeito foi a destruição imediata do sistema financeiro norte-americano. Bancos, financeiras, casas de crédito, casas de câmbio, bolsa de valores, quebrou tudo. Isso repercutiu em todo o mundo capitalista. Todos os países que tinham relações capitalistas quebraram e acompanharam, enfim, a quebradeira dos Estados Unidos. O único país que saiu ileso, intocado da crise de 1929 foi justamente a União Soviética, devido à sua economia socialista, à sua economia planificada. Suas principais consequências foram a falência do liberalismo econômico clássico, sabe aquelas ideias do Adam Smith, do liberalismo, de que não era necessária a intervenção do Estado na economia, porque a mão invisível do mercado iria regular tudo? Então essas ideias de Adam Smith e dos defensores do liberalismo econômico clássico caíram por terra, porque como posso dizer, o excesso de liberdade no mercado foi uma das principais causas da crise de 1929. Nós tivemos também o retorno da intervenção do Estado na economia. Então, o Estado volta com a sua mão pesada intervindo na economia. Outra consequência foi a falência de bancos, empresas e financeiras. Aliás, bancos, empresas e fazendeiros, quebrou tudo. Foram mais de 4 mil bancos, várias empresas, fazendeiros. Isso acabou interferindo na produção de alimentos, enfim, foi uma coisa terrível. Tivemos a retração do comércio exterior, ou seja, as trocas comerciais internacionais praticamente pararam. E a parte mais, como eu posso dizer, mais visível da crise, que foi a crise social, um desemprego alarmante. Para que vocês tenham ideia, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ano de 2020, janeiro de 2020, a taxa de desemprego aqui no Brasil, segundo o IBGE, está mais ou menos em 12%. 12% da população economicamente ativa está desempregada. Você sabe qual foi a taxa de desemprego que foi alcançada na Alemanha no pior momento da Grande Depressão, entre 1929 e 1932? Na Alemanha, a taxa de desemprego alcançou o número absurdo de 44%. 44% da população economicamente ativa desempregada. Isto é uma catástrofe social. Além disso, nós tivemos também a ascensão dos regimes totalitários de extrema-direita. Nazismo e fascismo surfaram nos efeitos, nas consequências da crise econômica de 1929 e assim conseguiram, enfim, ocupar o poder na Itália, na Alemanha, e depois os fascismos saíram aí se espalhando pela Europa. Então essa aqui é a definição, assim, na lata, do que foi a crise econômica de 1929. Vamos tratar de todos esses assuntos detalhadamente ao longo da nossa aula. Isso aqui é apenas uma definição rápida para que você entenda o que foi a crise de 1929. Bom, mais algumas informações aqui. Olhe aqui a expressão que foi utilizada por Eric Hobsbawm, um historiador que eu gosto muito, um dos maiores historiadores do século XX.
olha o termo que ele utilizou para se referir à crise de 1929. Cataclisma! Você sabe o que é um cataclisma? Cataclisma é um fenômeno da natureza, tipo erupção vulcânica, tsunami, maremoto, quer dizer, terremoto, tufão, ou seja, são ações da natureza com a capacidade de destruir uma cidade inteira, um país inteiro em fração de segundos. Então, isso é uma metáfora, uma alegoria para dizer que a crise econômica de 1929 foi destruidora, avassaladora, catastrófica em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais. Enfim, foi algo sem precedentes. Bom, lá nos Estados Unidos, o coração da crise econômica, mais de 4 mil bancos quebraram, bancos e instituições financeiras de uma forma geral, quebraram da noite para o dia. E naquela época não existiam as garantias que nós temos hoje para os depósitos que você faz no banco. Então, uma pessoa que tivesse trabalhado a vida inteira, feito algumas reservas para que ela pudesse se utilizar desse dinheiro no momento da sua velhice, essa pessoa perdeu tudo. Então, se isso aconteceu com o elo mais frágil dessas relações econômicas, imagine você o que não aconteceu com as empresas de grande porte. Beleza? É isso que nós temos para esse primeiro momento da aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o vocabulário básico da crise de 1929. Gostou da aula? Então ajuda aí, meu camarada, minha camarada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho e assim você não vai perder nenhuma notificação do canal História Ação Humanas. Valeu, um abraço, até a nossa próxima aula.